Fala nação, ontem foi dia de Atlético Paranaense e Flamengo, mas antes de qualquer coisa eu preciso inverter um pouco essa narrativa que tem algumas pessoas falando. O Flamengo não perdeu 2 pontos, o Flamengo, na minha opinião, ganhou 1 ponto. E aí eu vou explicar aqui o meu ponto de vista, tudo que envolve a partida de ontem. Mas eu já chego pedindo para você deixar seu like, sua curtida e não estranhar o nome do canal. Mas eu vou explicar no final do vídeo para você. Sou eu, Marco Aurélio, do canal Flaurélio, chegando para a gente falar e eu vou depois explicar para vocês o motivo dessa mudança do nome aí, tá? Mas vamos ao cenário. O Flamengo entrou ontem em campo com metade do meio campo no departamento médico. Arrascaeta, Pulgar, enfim, fora os suspensos, né? Além disso, o gramado. Bem, gente, aquele sintético da Arena da Baixada parece um tapete de plástico, uma coisa assim, dos anos 90, sabe? Uma coisa bem velha, bem gasta, já com 30 anos de uso. É isso. Os jogadores não conseguiram entender o tempo de bola, a velocidade, e isso você via claramente nos movimentos, nos mínimos detalhes, nos domínios errados dos jogadores. Não é desculpa não, é realidade técnica, e isso afeta sim qualquer equipe. E tinha ainda o ambiente. O estádio, a torcida do Atlético lotou o estádio, que não acontece sempre, mas é o Flamengo, Mengão malvadão, fez encher o caldeirão, pressão, aquele ódio concentrado. Nenhum fator ontem era favorável ao Flamengo. Então, assim, quando eu digo que o Flamengo ganhou 1 ponto, é porque, dado tudo isso, desfalques, gramado, ambiente hostil, sair com o empate foi extrair o possível de uma situação difícil. Assim, diferente da partida contra o Vasco, onde a gente perdeu 2 pontos, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, e tem rodada que você soma 1, que foi o caso de ontem, tem vezes que você perde 2, como foi contra o Vasco. A minha opinião foi que o Flamengo perdeu 2 pontos contra o Vasco. Agora, o jogo em si, e aqui eu preciso ser assim, bem honesto, sem poupar ninguém. O primeiro tempo foi irreconhecível. Saul, Alexandro, Samulino, muito abaixo do que eles podem entregar. Erros elementares, falta de ritmo, falta de conexão com o jogo. Saul até entendo um pouco da adaptação com o sintético, né? Vai lá um atenuante para ele, mas muito aquém mesmo. E o Rossi, ele falhou no gol sofrido. Aquela bola, ele não pode tomar um gol daquele. E ele vem numa sequência de erros que está acontecendo assim, que acende um sinal amarelo. Eu não tenho necessidade de queimar, até porque eu gosto do Rossi, tá? Mas há que se ter atenção, porque daqui a pouco ele vai começar a ser cobrado dentro do Maracanã. E vamos ver se ele vai aguentar a pressão. Com o gol sofrido cedo, o Flamengo passou a primeira etapa toda tentando reagir, conseguiu lá uma bola na trave. Mas de resto, falso domínio, porque muita posse, mas pouca profundidade, pouca efetividade. O primeiro tempo foi horrível. Já no segundo tempo, o cenário mudou um pouco. O Leonardo Jardim ajustou com as substituições, teve uma melhora sim, saíram alguns jogadores que não estavam tão bem, o Flamengo foi dominando, foi mantendo o domínio do jogo e criando situações. E chegar com perigo, né? O Atlético ainda teve algumas chances lá de matar a partida, mas vacilou, meu amigo, e quem não faz, leva. O Rossi até se redimiu com algumas defesas importantes. E aí o Pedro, que havia perdido minutos antes, um gol, eu acho até que ele chegou de frente, perdeu. Nessa ele deu um passo para trás, chegou, passe do Bruno Henrique e conseguiu fazer. Bem, eu até sonhei com uma possível virada, mas diante do cenário, trazer 1 ponto foi lucro. O Flamengo ontem ganhou 1 ponto. E é isso. Agora, assim, vou passar aqui muito rápido, porque eu não gosto de ficar de choradeira, lamentando por conta de arbitragem. Mas o lance do Paquetá, a gente precisa falar. A entrada foi violenta, imprudente, na minha opinião, cartão vermelho. O jogador entrou para rasgar. E hoje eu vi a imagem, a canela do Paquetá. Gente, ele podia ter tirado um possível jogador de Copa do Mundo. Bem, agora guarda esse recorte. Porque sabe aquele vizinho, aquela pessoa chata, o teu primo chato, o teu cunhado, aquele que vai chegar e vai te ficar Flamengo, Globo, Mamãe Globo, CBF. Pega esse lance, recorta, guarda e um dia você apresenta eles de novo. Aqui, ó, olha só, aqui. É claro que eles vão olhar esse lance, vão silenciar por 30 segundos e vão depois começar o mesmo padrão. Flamengo, Mamãe Globo, CBF, todo mundo apoia o Flamengo. Enfim, mas guarda esse recorte, que é para isso que ele serve, vida que segue.
Agora, o problema que se repete é a falta de atenção no início. Mas agora vem um ponto mais importante de toda essa análise. O que aconteceu ontem é exatamente o mesmo padrão que derrubou o Flamengo contra o Vitória na quinta-feira. Entrar em campo desligado e permitir que o adversário tome conta do jogo nos primeiros minutos, tomar gol cedo e ter que correr atrás depois é muito ruim. Então, assim, um time no nível do Flamengo, com todas as dificuldades, não pode permitir isso. Por mais que o ambiente hostil, por mais que o gramado não favoreça, mais com desfalque, isso vai acontecer durante o ano, infelizmente. Tá? Os jogadores que entraram em campo, eles tinham condições de impor, sim, o futebol do Flamengo desde o primeiro minuto. E não o fizeram. Então, assim, olha o padrão aí, olha o recorte da temporada. Contra o Vasco, o Flamengo fez 2-0, achou que estava tudo ganho. Apagou, tomou um empate, perdeu 2 pontos. Contra o Grêmio, volume enorme, criou, trouxemos 3 pontos, mas podíamos ter deixado 2 para trás, porque faltou capricho para fazer mais gols. Contra o Vitória, no Barradão, apagado no início, tomou um gol logo cedo, ficou naquela correria. Ontem foi o mesmo filme, falta de atenção no começo da partida. Isso tem que ser resolvido. O Flamengo não pode entrar desligado nessas partidas. Aliás, nunca, né? Mas assim, vem quarta-feira, tem Estudiantes pela Libertadores. E aí, eu vou deixar um outro recado. O Flamengo tem que ganhar e tem que matar esse jogo assim que puder. Esse papo de WO da Conmebol, apesar de aparecer certo, tá tudo certo, resolvido, mas enfim, tá assinado? Não. Então eu só acredito quando tiver oficializado. Deram os 3 pontos pro Flamengo. Até lá, o Flamengo não pode entrar na quarta-feira dependendo de favor, decisão de Conmebol. O Flamengo já tem que entrar, vencer para se classificar independente de qualquer coisa. Precisa resolver em campo, ser independente. E aí é aquilo, é a lição de tudo que vimos nas últimas semanas. Tem que entrar em campo na quarta com atenção desde o primeiro minuto, foco, matar a partida quando tiver oportunidade, sem contemplar, assim, cedo, matar o jogo logo e não correr tantos riscos. Nação, é isso. 1 ponto ontem, um cenário oficial, lição aprendida. Atenção nas partidas é o que a gente precisa. Então agora, Estudiantes quarta-feira, vamos para cima. Mas tenho que falar e contar para vocês. A novidade aqui no canal é o seguinte. Começando um trabalho, então a ideia era uma coisa, era fazer o 60 sem compromisso numa pegada mais rápida, uma pegada de 60 segundos mesmo, assim, sem compromisso com nada, bem à vontade. Vai continuar essa mesma linha, essa mesma tônica. A única coisa é, eu tive auxílio de alguns amigos que já tinham feito a logomarca, o nome Flaurélio já existe há muito tempo, já há bastante tempo, só que é um projeto que ficou adormecido, deixei lá de canto, não falei, quero fazer esse canal. Então eu comecei assim como uma brincadeira, fazer o 60 sem compromisso. Alguns amigos gostaram, estão gostando da ideia e estão dando aquela força. Então por esse motivo é que eu fiz a mudança, Flaurélio, estou fazendo ainda do meu jeitinho, no meu tempo, mas eu peço para você, deixe sua curtida, deixe seu like, se chegou até aqui e não foi inscrito, se inscreva no canal. Estamos em algumas outras plataformas além do YouTube, mas siga a gente aqui, dá aquela moral. Canal Flaurélio, sou eu, Marco Aurélio, um forte abraço e até a próxima.